não tem mesmo. Uma pessoa, para pecar contra o Espírito Santo, tem que ter uma consciência de Deus absolutamente além do que a maioria das pessoas que eu conheço tem. Quase ninguém que eu conheço tem uma consciência que pusesse a pessoa na condição de pecar contra o Espírito Santo, exceto algumas pessoas muito lúcidas acerca do que é o Evangelho, de quem é Deus mesmo, sabe como aqueles antagonistas de Jesus sabiam que Jesus era de Deus, curava pelo poder de Deus, expulsava demônios pelo poder de Deus, mas mesmo sabendo disso, como eles declararam quando Jesus ressuscitou a Lázaro, lá em João 11, eles disseram: a gente não pode negar. Os sinais que ele faz são inquestionáveis. Ele não só abre os olhos a cegos de nascença, mas tira da morte um cara que estava podre há 4 dias, cheirando mal, fedia, que é uma expressão que não é bonita dizer fedia. Mas era isso mesmo, fedia. A questão do pecado contra o Espírito Santo é trazida à luz, que o que aconteceu foi com um grupo de gente erudita, de gente que sabia tudo, que sabia que Jesus ou era o Messias, ou era um profeta como nenhum outro jamais foi. No mínimo, eles não tinham para onde escapar. Mas assim mesmo, eles queriam incitar o povo a matá-lo, a apedrejá-lo, a repudiá-lo. E Jesus não disse que eles tinham pecado contra o Espírito Santo, Jesus os advertiu. Jesus disse: olha, cuidado, porque vocês podem pecar contra o Espírito de Deus. E pecar contra o Espírito de Deus é pecar também contra si mesmo. O pecado contra o Espírito Santo não é um pecado contra uma tríade de divindades, assim, 3 deuses. O Pai perdoa, o Filho perdoa. Agora tem um aqui que não perdoa, que é o Espírito Santo. Esse aí não brinca com ele, não. É assim que você entende, né? Mas, na realidade, eu peco contra o Espírito Santo negando a mim mesmo. E não é esse o pecado sem perdão, mas eu começo quando eu todo dia não obedeço à voz de Deus em mim. E vou lutando e vou endurecendo propositalmente o meu coração. Toda vez que eu resisto à verdade, eu me torno insensível. Cada vez que eu troco a verdade pela mentira, deliberadamente, e advogo a mentira, eu estou pecando contra Deus em mim. Estou pecando contra mim. Agora, não dá ainda para chamar isso de pecado contra o Espírito Santo. Isso é algo que nunca mais se puxou esse assunto depois. Jesus falou, deixou esse povo ali de Israel supostamente perplexo, mas não o bastante, porque as mesmas pessoas prosseguiram até matá-lo. E depois de matá-lo, prosseguiram até chamarem-no, depois que ele ressuscitou de entre os mortos, espalharam a notícia de que os discípulos tinham roubado o corpo daquele embusteiro e continuaram lutando contra o evangelho enquanto podiam. Alguns desses se converteram depois, outros nunca, e continuaram mantendo o ódio até a morte. Aí quando chega na morte, daí para frente eu não me meto mais. Eu só sei, minha filha, que o teu problema não foi pecar contra o Espírito Santo. Você está sofrendo de uma coisa chamada psicossomatização. Como você é de uma igreja provavelmente pentecostal, cheia de muita raiva de pessoas de matriz de cultos africanos, onde acontecem esses banhos de erva,
Mas na Universal também já se deu banho de arruda, já se fez desencosto também com ervas, se faz com tudo lá na Universal. Se fosse na Universal e você tivesse feito o que eles mandavam, em nome do Deus de Abraão, do Deus de Moisés, você não teria sentido nada. Mas como você não é da Universal, eu não preciso nem saber qual é a sua denominação, para saber, número um, que ela é pentecostal, e número dois, que ela não é da Universal, porque quem frequenta a Universal fica acostumado a mandingas, a arreios, a despacho. O próprio Macedo, no passado, fazia macumba. Depois de convertido, depois de já ser o grande bispo Macedo, o chofer dele disse ao pastor Túlio Barros, da Assembleia de Deus de São Cristóvão, que me contou, mais de uma vez, na presença do Nemuel Kessler, esse senhor da Igreja Assembleia de Deus de São Cristóvão tinha dito que quando ele era chofer do Macedo, ele levava o Macedo de tempo em tempo ao Alto da Tijuca, para um lugar onde tinha uma cachoeira, e abria a mala do carro e tirava todos os elementos de um despacho que era montado e arriado no pé da cachoeira, e o Macedo mandava que ele fosse embora para o carro, ficava lá. Mais um tempo, depois voltava e dizia: agora está tudo feito. Não fui eu quem vi, eu só estou dizendo que duas pessoas que me pareciam profundamente sérias, e crendo que o pastor Túlio Barros, que já faleceu, mas era um homem seríssimo. E eu falei dessa história algumas vezes enquanto ele estava vivo. Podia me contestar, nunca me contestou. O Nemuel Kessler está vivo até hoje. Ele ouviu uma das vezes na minha frente, lá numa churrascaria de bacalhau, ao lado da Assembleia de Deus de São Cristóvão. Então, se você fosse da Universal, você não sentiria nada, porque lá isso é normal. Mandinga, lá é normal. Mas você deve ser de uma igreja pentecostal, que não é universal, onde você ouviu que esses banhos eram coisas malignas, demoníacas, ou isso, ou aquilo, o que quer que tenham dito a você, criando pânico, medo. Se você me perguntasse: escuta, eu tomo esse banho? Eu digo: não, minha filha, tome um banho, não precisa botar erva nenhuma, não. Só se houver uma razão científica, se essa erva realmente for boa para alguma coisa da qual você sofre. Mas o que você estava sentindo era só uma agonia, que teria sido tratada espiritualmente ou pela psicologia, e você seria acalmada. Ou quem sabe você estava vivendo um grande estresse, onde uma determinada medicina acalmaria você em pouco tempo e você voltaria ao normal sem precisar de nenhuma medicação. Mas como você é supersticiosa, porque você frequenta uma igreja de superstições, e você vem de um culto de magias e superstições, continuou nas magias e superstições na igreja pentecostal, que muitas vezes são igrejas de magias e superstições também, só que de outra natureza, naquela sua angústia de não saber o que era, e você ia ao culto, orava, rezava, orava, e como diz o ditado popular, quanto mais orava, mais assombração aparecia. Você chegou em casa e quis recorrer a uma coisa antiga, mas fez isso com uma certa culpa. Aí quando você tomou lá o banho de ervas, a sua culpa era tão grande que a sua mente deflagrou esse processo de uma alergia, de uma queimação, de uma coceira enorme. Você não tem ideia, minha filha, e a maioria de vocês aqui não tem ideia. A maioria de vocês, meus amigos, não tem ideia do que a cabeça pode fazer. Uma cabeça angustiada, desesperada há muitos anos pode produzir câncer, pode produzir coisas graves na gente. Agora, qualquer aflição contínua, durante algumas semanas ou um mês, se for intensa, e se você transgredir a consciência na perspectiva de cuidar daquilo, pode acionar um mecanismo psicológico de
psicossomatização. Deixa eu te explicar. Psico é o que é concernente à alma, psique. E somatização, é o que é concernente ao corpo, à carne. Psicossomatização é quando a mente, em angústia, em desespero, em aflição, faz com que a aflição provoque alterações orgânicas, químicas, hormonais no corpo da pessoa, produz as mais variadas sintomatologias, inclusive alergias são as mais normais, são as mais comuns, são as alergias. As coceiras, as rupturas da pele, os desesperos de uma agonia interior que você não sabe de onde vem, vem de todo lado. No teu caso, foi uma concentração onde você jogou a água, cabeça e costas. E como você é supersticiosa, você achou que aquela água que já disseram para você na sua igreja que era maldita, com aquilo, faria mal a você, mas você apelou para um recurso antigo para ver se melhorava. E aí, pela culpa, você começou a se infelicitar e a transformar o processo em psicossomatização. É só disso que você está sofrendo, mas não tem nada a ver com pecado contra o Espírito Santo. Olha, a maioria de vocês, ou quase todos vocês, rasguem isso do pecado contra o Espírito Santo, porque isso não é explicado na igreja de ninguém como é que é ou o que é. Vocês só ouvem falar, cuidado para você não pecar contra o Espírito de Deus. E eles dizem isso se você disser que não crê no dom de línguas, ou não creu numa profecia, ou não creu na pregação de um pregador. E às vezes com toda a razão para não crer, o pregador mentiu, o profeta é falso, a língua estranha é inventada, fajuta, dons criados, dons performados, só isso, sem o Espírito. Aí eles que são carnais, que vivem na carne, no maior jabá do mundo, dizem, olha, se você não crê em mim, cuidado, foi o Espírito que falou por mim, o Espírito Santo. Você cuidado para não pecar, minha filha. Vão tocando terror em todo mundo, para todo mundo crer na mentira em nome do pecado contra o Espírito Santo. É muita diabolice praticada contra vocês em nome do pecado contra o Espírito Santo. E não fiquem mais fazendo essa pergunta, porque ela é uma indução para fazer vocês terem medo dos pastores, dos profetas e dos propaladores de dons falsos, que não são verdadeiros. Eu creio no verdadeiro dom de línguas e nas 3 manifestações típicas dele, diferentes. Creio na verdadeira profecia, que é rara, que não acontece todo dia, nem toda hora, nem em todo lugar. Creio nas manifestações de cura, que também não tem dia marcado para acontecer, são de acordo com a espontaneidade de Deus, do Cristo eterno que opera. Creio em milagres de todas as naturezas, desde que eles não sejam praticados em escala industrial, porque tudo que tenta se industrializar em nome de Deus é mentira, porque Deus não obedece aos cronogramas de nenhuma liderança religiosa. Quem quer que diga que terça-feira é o dia da cura, está mentindo. O dia da cura é a hora do teu quebrantamento diante de Deus, se for o caso de haver cura. Mas numa época de tanto recurso para matar a sede, você vai ali na torneira, pega água e bebe. A torneira é a medicina. Recursos para curar muita coisa, quase tudo hoje em dia. Daqui a pouco vai ser praticamente tudo, vai poder ser curado. Mas o cara, ao invés de ir na torneira e pegar a garrafa d'água, encher, abrir e beber, ele deixa a garrafa aqui na frente e fica dizendo, ó Senhor, manda água para mim, me cura da minha sede. Ai, que sede, Senhor, me cura da minha sede.
É igual a pessoa que diz que não cuida de casa, não fecha a porta da casa porque o anjo do Senhor está acampado. Não brinca de tentar o anjo do Senhor, de tentar a Deus. Foi o que Satanás propôs a Jesus. Tenta a Deus. Pula do pináculo do templo e evoca o Salmo 91, os anjos para te segurarem até lá embaixo. E Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tem escada, eu vou descer pela escada. Assim como na casa da gente, quem pode, num tempo de tanta ladruagem, roubo, assalto e arrombamentos, quem pode bota uma câmerazinha, duas, bota um sensor que acende a luz, que emite um sinal, ou uma câmera mais para dentro da casa, ou um sistema vinculado à abertura de portas, que se forem abertos sem que o segredo do controle seja antes desligado, dispara um aviso para a delegacia mais próxima. Quem faz isso não está dizendo que não crê na providência do cuidado de Deus. Mas é como Jesus disse, se o pai de família sabe a que horas o ladrão vem e deixa a porta aberta, ele é o culpado pelo arrombamento. Porque se todo pai de família soubesse a hora do assalto, ele trancaria e cuidaria das suas portas para não ser invadido. Então é como o Salmo diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas tem que ter gente trabalhando para subir a casa, para terminar a casa. Não sou eu aqui orando, dizendo, ó Senhor, termina a minha casa. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de gente trabalhando, eu preciso que ela chegue ao fim e eu preciso que a bênção de Deus esteja sobre a minha casa, não só a casa que está sendo erigida fisicamente, mas a casa espiritual, que são as pessoas que vão morar lá. Assim como o Salmo diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Mas a gente tem que ter sentinelas. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pedir a Deus que abençoe a cidade, que proteja a cidade, proteja a nossa vida, proteja o nosso ir e vir, mas a gente põe em guarda. A gente vigia. A gente procura o melhor caminho, o mais seguro. A gente faz a nossa parte em tudo. É tão óbvio, é tão simples. Jesus não atravessava o mar da Galileia andando sobre as águas. Podem ir que eu vou. Aí virou uma rotina toda vez. Quantas vezes Jesus atravessou o mar da Galileia? Umas 70 vezes. Todas as vezes a pé. Os discípulos iam remando e ele ia a pé, assoviando, pegando um ventinho ao lado do pessoal ali remando para lá e para cá. E ele, vamos, meus filhos, vamos, coragem. Isso. Foi só uma vez. Quanta tempestade houve no Mar da Galileia? Tem tempestade ali, determinadas épocas do ano. E Jesus morou mais de 3 anos em Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia. Naqueles 3 anos, houve tempestades brutais e que Jesus não ficava dali dizendo, peraí, fiquem calmos que eu vou acalmar agora. Para! Podem ir pescar. Não! Foi só uma vez! Não foi em escala industrial, minha gente. Pelo amor de Deus, vamos facilitar a vida de nós mesmos e diminuir os nossos conflitos. Tá bom?